Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 32. Gu queria morrer, no começo. Não por causa do ardor quente que sentia na cabeça, do sangue que lhe grudava nas costas, da dor que sentia no traseiro ou da maneira como arfava em busca de ar. Ele queria morrer por causa da sede. Estava com a garganta esturricada. Os soldados da infantaria que o carregavam falavam que o resgate dele lhes dera um motivo para fugir, que a munição havia terminado, que eles tinham pedido reforço, que não viera ajuda, e os vândalos avançando. Porém a sede de Gu tampava seus ouvidos e abafava as palavras. Estava no ombro deles, enfaixado com a camisa de um deles. A dor esparramando-se pelo corpo todo, enquanto andavam. Arfava para conseguir respirar, engasgava, chupava o ar, mas de algum modo não conseguia respirar o suficiente. A sede o deixava com náuseas. Água, por favor, gemia. Mas eles não lhe deram uma gota. Se tivesse energia, teria invocado todas as pragas para cair em cima deles. Se tivesse uma arma, teria matado os dois e depois teria se matado. Agora, no hospital onde o tinham deixado, não queria mais morrer, mas receava que isso poderia acontecer. Havia tantos corpos espalhados em volta, em esteiras, em colchões, no chão nu. Havia tanto sangue por toda parte. Ouvia os gritos agudos dos homens quando os médicos examinavam os ferimentos, e sabia que o seu não era o pior caso. Mesmo que sentisse o próprio sangue escorrer do corpo, primeiro quente e depois frio e grudento. O sangue tirava sua vontade. Estava exausto demais para fazer qualquer coisa, e quando as enfermeiras passavam às pressas por ele, deixando as ataduras sem trocar, ele não as chamava de volta. Tampouco dizia alguma coisa quando elas chegavam. O empurravam de lado e lhe aplicavam rápidas e bruscas injeções. Em seus momentos de delírio, via Eberete usando sua saia justa e fazendo gestos que ele não conseguia entender. E, nos momentos de lucidez, a morte o ocupava. Tentou visualizar um paraíso, um Deus sentado no trono, mas não conseguiu. Entretanto, a visão alternativa de que a morte não era mais um silêncio interminável lhe parecia improvável. Havia uma parte de si que sonhava, e ele não tinha certeza de que essa parte conseguiria recuar dentro de um silêncio infindável. A morte era o saber em sua totalidade. Mas ele tinha medo justamente disso, de não saber de antemão o que ficaria sabendo. À noite, iluminadas por uma luz indistinta, chegavam as pessoas do Caritas, um padre e 2 assistentes, levando lamparinas de querosene, dando açúcar e leite aos soldados, perguntando nomes e de onde vinham. No Suca, respondeu Gu, quando lhe perguntaram. Achou a voz do padre vagamente conhecida, mas tudo que o rodeava era vagamente conhecido. O sangue do homem deitado ao lado tinha o mesmo cheiro do seu. A enfermeira que lhe servia uma tigela de acamur ralo sorria o mesmo sorriso de Eberete. — No Suca? Como se chama? — perguntou o padre. Gu lutou para se concentrar no rosto redondo, nos óculos, no colarinho marrom. Era o padre Damião. — Eu sou o Gu. Eu costumava ir com minha patroa Olana até a igreja de São Vicente de Paula. — Ah! O padre Damian apertou-lhe a mão com força e o Gu fez uma careta. — Você lutou pela causa? Onde foi o ferimento? O que eles fizeram por você? O Gu sacudiu a cabeça. Uma parte das nádegas estava envolta numa dor vermelha furiosa que o consumia por inteiro. O padre Damian levou uma colher de leite em pó até sua boca e depois pôs um saquinho de açúcar e outro de leite ao lado. Sei que Odênibo está com efetivos. Vou mandar avisá-lo, disse o padre Damião. Antes de sair, deixou um rosário de madeira no pulso de Gu. O rosário ainda estava lá, uma pressão fria na pele,
quando Mr. Richard apareceu, alguns dias depois. Ugu! O cabelo claro e os olhos de uma cor estranha nadavam acima dele, e Ugu não tinha certeza de quem era ele. Está me escutando, Ugu? Eu vim pegar você. Era a mesma voz que lhe tinha feito perguntas sobre as festas de seu povoado, muitos anos antes, e Ugu a reconheceu. Mr. Richard tentou ajudá-lo a se erguer, e a dor se espalhou para a parte lateral do corpo e das nádegas para a cabeça e os olhos. Ugu deu um berro, depois cerrou os dentes, mordeu o lábio e sugou o próprio sangue. Com calma, disse Mr. Richard. O trajeto esburacado, deitado no banco de trás do Peugeot 404, e o sol inclemente que batia nas janelas fizeram Ugu se perguntar se quando a gente morria era isso que acontecia. Uma viagem infindável de carro. Por fim, pararam num hospital que não cheirava a sangue, e sim a desinfetante. Somente quando Ugu deitou numa cama de verdade é que lhe passou pela cabeça que talvez não fosse morrer, no fim das contas. Isso aqui já foi bombardeado um bocado na última semana, e vamos ter de ir embora assim que você tiver passado pelo médico. Na verdade, ele não é um médico ainda. Estava no 4º ano da faculdade quando a guerra começou, mas tem se saído muito bem, disse Mr. Richard. Olana, Odenebo e Baby estão conosco, em Orlu, desde que o Umuaia caiu. E é claro que Harrison também está lá. Kainene precisa de ajuda no centro de refugiados, de modo que acho melhor se apressar e ficar bom logo. Ugu pressentiu que Mr. Richard estava falando demais e, em seu benefício, quem sabe para mantê-lo acordado até o médico aparecer. Mesmo assim, sentiu-se grato por aquela risada, pela normalidade daquele riso, pela maneira como tudo lhe voltou com força à memória e o levou à época em que Mr. Richard escrevia as respostas que ele dava em um caderninho com capa de couro. Todos nós levamos um certo choque quando ficamos sabendo que você estava vivo, no hospital de Emekuku. Um choque bom, é claro. Ainda bem que não houve nenhum enterro simbólico, se bem que houve uma espécie de cerimônia antes de Umuaia cair. Os olhos de Ugu latejavam. Eles disseram que eu tinha morrido, Sá? Disseram sim. Ao que tudo indica, seu batalhão achou que você tinha morrido durante a operação. Os olhos de Ugu se fecharam e não quiseram ficar abertos quando ele os forçou. Por fim, conseguiu abri-los e viu os de Mr. Richard voltados para baixo, para ele. Quem é Eberete? Sá? Você ficou dizendo Eberete um tempão. Ela é alguém que eu conheço, Sá. Em Umuaia? É, Sá. Os olhos de Mr. Richard se suavizaram. E você não sabe onde ela está agora? Não, Sá. Está com a mesma roupa desde que foi ferido? Estou, Sá. O pessoal da infantaria me deu a calça e a camisa. Você precisa de um banho. Ugu sorriu. Preciso mesmo, Sá. Você teve medo? Perguntou o Mr. Richard, depois de um tempo. Ugu se mexeu. A dor estava por todo o corpo e não havia posição confortável. Medo, Sá? É. Às vezes, Sá. Calou-se uns instantes. Achei um livro no meu alojamento. Me deu tanta tristeza e raiva por causa do escritor. Que livro era? A autobiografia de um negro americano chamado Frederick Douglass. Mr. Richard já notou alguma coisa. Vou usar essa história no meu livro. Está escrevendo um livro? Estou. E sobre o que é o livro, Sá? Sobre a guerra, sobre o que aconteceu antes e sobre o que não deveria ter acontecido. Vou dar o título de O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos. Mais tarde, Ugu resmungou o título do livro para si mesmo. O mundo estava calado quando nós morremos. O título não o deixava em paz e o enchia de vergonha. Trouxe-lhe à mente a moça do bar, o rosto franzido e o ódio que vira nos olhos dela, deitada no chão sujo do bar. O patrão e Olana abraçaram Ugu ao mesmo tempo, mas de leve, sem fazer pressão para não lhe causar nenhuma dor. Ugu se sentiu extremamente constrangido.
Eles nunca o haviam abraçado antes. Ugu, dizia o patrão, abanando a cabeça. Ugu. Baby agarrou-se à sua mão e não quis saber de soltar. E de repente, a vida inteira de Ugu fez um bolo na garganta e ele chorou, soluçou, e as lágrimas doeram nos olhos. Ficou bravo consigo mesmo por ter chorado, e mais tarde, enquanto contava o que lhe acontecera, manteve a voz distante. Mentiu ao dizer como fora recrutado. Falou que o pastor Ambrose havia lhe implorado para ir com a irmã dele até o herbalista, e que estava voltando quando os soldados o pegaram. Usava palavras como fogo inimigo e QG de ataque, com uma frieza apática, como se para compensar a crise de choro. E eles nos disseram que você tinha morrido, disse Olana, olhando para ele. Quem sabe o Okeoma também está vivo? Ugu olhou fixo para ela. Disseram que ele foi morto em ação, falou Olana. E eu fiquei sabendo que o Kashiokora acabou finalmente levando a Dana. Baby não sabe, claro. Ugu desviou os olhos. As notícias de Olana o incomodavam. Sentia raiva dela por ter lhe contado o que não queria ouvir. Tem gente demais morrendo, disse ele. É o que acontece numa guerra. Morre gente demais, disse Olana. Mas nós vamos ganhar esta. O seu travesseiro está numa posição boa? Está, Má. Ele não podia sentar numa parte das nádegas e assim, durante as primeiras semanas em Orlu, se deitava de lado. Olana estava sempre ao seu lado, obrigando-o a comer e lhe dando forças para querer viver. Sua mente vagava com frequência. Nem precisava do eco da dor na lateral do corpo, nas nádegas e nas costas, para se lembrar da sua Ogbunegwe explodindo, da risada de high-tech ou do ódio mortal nos olhos da moça. Não conseguia se lembrar da fisionomia dela, mas aquele olhar nunca o largou, assim como a secura tensa entre as pernas dela, e o jeito como ele tinha feito o que não queria fazer. Naquela região cinzenta entre o sonho e o devaneio, onde tinha um controle sobre quase tudo o que imaginava, viu o bar, sentiu o cheiro de álcool e ouviu os soldados dizerem, destruidor de alvos. Porém, não era a moça do bar que estava deitada de costas no chão. Era Eberet. Acordou odiando a imagem e odiando a si mesmo. Teria de dar tempo ao tempo para se desculpar pelo que tinha feito. Depois, iria procurar Eberet. Talvez ela e a família tivessem ido para sua cidade natal, Mbais, ou, talvez, estivesse ali mesmo em Orlu. Ela esperaria por ele. Ela sabia que ele voltaria para ela. O fato de Eberet esperar sua volta e de que a espera era uma prova de sua redenção o consolavam enquanto sarava. Surpreendeu-se de ver que seu corpo podia voltar a ser o que tinha sido e que sua mente funcionava com lucidez o tempo todo. Durante o dia, ajudava no centro de refugiados e à noite escrevia. Sentava-se debaixo do tulipeiro da África e escrevia com letrinhas pequenas e cuidadosas nas margens de velhos jornais, em papéis onde Kainene fizera cálculos de despesas no dorso de um velho calendário. Escreveu um poema sobre gente pegando eczema nas nádegas depois de ter defecado em baldes importados. Porém, não parecia tão lírico quanto o de Okeoma, e ele rasgou. Depois escreveu sobre uma jovem com um traseiro perfeito que beliscava o pescoço de um rapaz, e rasgou também. Finalmente começou a escrever sobre a morte anônima de Tiarize, em Cano, sobre Olana ter perdido o uso das pernas, sobre a farda elegante de Okeoma, sobre as mãos enfaixadas do professor Ekwenogu. Escreveu sobre as crianças do centro de refugiados e a caçada diligente que faziam aos lagartos, e contou a história de 4 garotos que tinham perseguido um lagarto até uma mangueira, e um deles subira na árvore, fazendo o lagarto saltar e cair na mão esticada de um dos outros que rodeavam a mangueira. Os lagartos estão cada vez mais espertos. Eles correm mais, agora, e se escondem debaixo dos blocos de concreto, contou o garoto que subira na árvore. Eles assaram e dividiram o lagarto, espantando as outras crianças que apareceram.
Mais tarde, um dos garotos ofereceu a Ugu um pedacinho minúsculo de sua cota fibrosa. Ugu agradeceu, mas recusou com um gesto de cabeça, e percebeu então que jamais seria capaz de descrever aquela criança a contento, que jamais teria a capacidade de narrar bem bastante o medo que empenava o olhar das mães no centro de refugiados, quando os aviões bombardeiros apareciam no céu, atacando. Jamais seria capaz de descrever a própria desolação de bombardear gente que morria à míngua. Mas tentou, e, enquanto escrevia, menos sonhava. Olana dava aula para algumas crianças, recitando a tabuada, na manhã em que Kainene apareceu sob o tulipeiro da África. Será que você vai acreditar quando eu disser quem é o responsável pela gravidez daquela menina? Perguntou Kainene, e Ugu quase não a reconheceu. Os olhos saltavam do rosto anguloso, cheios de raiva e de lágrimas. Dá para acreditar que foi Padre Marcel? Olana levantou-se. Gine? O que foi que disse? Tudo indica que fui muito cega. Orenoa não é a única, disse Kainene. Ele trepa com a maioria delas, antes de dar o pitu que eu me escravizo para conseguir fazer chegar até aqui. Mais tarde, Ugu viu Kainene bater no peito do Padre Marcel com as duas mãos, gritar com ele, empurrá-lo com tanta força que teve receio de que o homem fosse cair. Amozu, seu demônio! Depois, virou-se para o Padre Jude. E como é que pôde continuar calado e permitir que ele abrisse as pernas de meninas com fome? Como é que vai dar conta disso para o seu Deus? Vocês dois vão embora daqui agora mesmo, agorinha mesmo. Ou eu levo isso até o Jucu eu mesma, se for preciso. Havia lágrimas escorrendo por seu rosto, e algo de magnífico em sua raiva. Ugu sentia-se marcado, sentia-se torpe ao executar os novos afazeres que vieram depois que os padres saíram. Distribuir garre, separar as brigas, supervisionar as plantações esturricadas murchando ao sol. Perguntava-se o que Kainene diria, o que ela faria com ele, o que pensaria dele se algum dia viesse a saber da moça do bar. Ela o desprezaria, assim como Olana, assim como Eberet. À noite, escutava as conversas, escrevendo na mente aquilo que depois iria transferir para o papel. Eram sobretudo Kainene e Olana que conversavam, como se houvessem criado um mundo próprio, ao qual o patrão e Mr. Richard não tinham acesso. Às vezes, Harrison aparecia e sentava ao lado de Ugu, mas não falava muito, como se tivesse ao mesmo tempo espanto e respeito por ele. Ugu não era mais só Ugu, era um dos nossos rapazes. Tinha lutado pela causa. A lua era sempre de um branco luminoso, e de vez em quando o vento da noite trazia o pio das corujas e o sobe e desce das vozes do centro de refugiados. Baby dormia numa esteira, com os panos de Olana sobre ela, para manter os mosquitos longe. Sempre que escutavam um ronco distante dos aviões de auxílio, bem diferente do barulho que faziam os bombardeiros voando rápido e em baixa altitude, Kainene dizia, espero que esse consiga aterrissar. E Olana respondia com uma risadinha, temos de fazer nossa próxima sopa com caldo de peixe. Quando elas ouviam a Rádio Biafra, Ugu levantava e saía. A teatralidade mal ajambrada dos noticiários de guerra, a voz que enfiava bocados de esperança inventada goela abaixo das pessoas, não o interessava. Uma tarde, Harrison foi até o tulipeiro da África, levando um rádio ligado em alto volume na Rádio Biafra. Por favor, desliga essa coisa, disse Ugu. Estava olhando um bocado de garotinhos brincando num trecho da relva. Eu quero ouvir os passarinhos. Não tem passarinho nenhum cantando, disse Harrison. Desliga. Sua Excelência está prestes a fazer um discurso. Desliga ou leva o rádio embora com você. Não quero ouvir Sua Excelência? Bah, não. Harrison olhou para Ugu. Vai ser um grande discurso. Não existe isso de grandeza, respondeu Ugu. Harrison afastou-se, com ar magoado, e Ugu não sentiu vontade de chamá-lo de volta.
continuou a observar as crianças. Elas corriam preguiçosamente pelo capim crestado, empunhando paus como se fossem armas, fazendo sons de tiro com a boca, erguendo nuvens de poeira na perseguição uns aos outros. Até mesmo o pó parecia apático. As crianças brincavam de guerra. 4 meninos. Ontem eram 5. O Gu não se lembrava do nome do 5º menino. Seria Xidiebelê ou Xidiebubê? Mas lembrava que nos últimos tempos a barriga dele começara a inchar como uma bola, que o cabelo começara a cair em tufos, que a pele clareara, passando da cor do mogno para um amarelo doentio. As outras crianças zombavam dele. Ah, família o quá, diziam eles. Barriga de fruta-pão. Certa vez, o Gu quis pedir a eles que parassem para ele poder explicar o que era o Caxiocó. Quem sabe, poderia até ler para eles o que escrevera sobre o Caxiocó. Mas resolveu que não. Não havia por que prepará-los para o que com certeza eles iriam contrair, de um jeito ou de outro. O Gu não se lembrava de o menino ter feito alguma vez o papel de um oficial biafrense, como, por exemplo, Sua Excelência ou Achuzie. Ele sempre fazia um nigeriano, Gowon ou Adekunle, o que significava que era sempre derrotado e tinha de cair no chão, no final, se fingir de morto. Às vezes, o Gu se perguntava se o menino gostava disso, porque lhe dava uma oportunidade de descansar, de deitar no capim. O menino e a família tinham vindo de Ogutá, uma daquelas famílias que não acreditavam que a cidade seria tomada, de modo que a mãe deles parecia desafiar todo mundo quando chegaram ao centro de refugiados, como se fosse afrontar quem dissesse que estava sonhando e que despertaria em breve. No dia em que chegaram, o som da bateria antiaérea atravessou o campo pouco depois do crepúsculo. A mãe saiu correndo, segurando o menino, seu único filho, num abraço confuso. As outras mulheres a sacudiram rudemente, enquanto o rugido dos aviões inimigos, fazendo uá, 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 chegava mais perto. Venha para o bunker. Você ficou doida? Venha para o bunker. A mulher se recusou e ficou onde estava, com o filho no colo, tremendo. O Gu ainda não entendera por que tinha feito o que fez. Talvez porque Olana já tivesse posto o baby no colo e corrido, na frente dele, e suas mãos estivessem livres. O fato é que avançou, tirou o menino dos braços da mãe e correu. O garoto, na época, ainda era pesado, ainda tinha alguns quilos. A mãe não teve alternativa senão segui-los. Os aviões estavam começando o ataque e, bem na hora em que o Gu ia pôr o menino para dentro do bunker, uma bala passou por ele, raspando. Mais que vê-la, sentiu o cheiro acre do metal aquecido. Foi no bunker, enquanto brincava no solo úmido forrado de grilos e formigas, que o garoto disse ao Gu como era seu nome. Xidiebelê ou Xidiobubê. Não sabia ao certo. Mas era Xidi alguma coisa. Quem sabe Xidiebelê, um nome muito comum, um nome que parecia piada agora. Xidiebelê. Deus é misericordioso. Algum tempo depois, os 4 garotos pararam de brincar de guerra e entraram. E foi nesse momento que o Gu escutou o gemido fino e estrangulado vindo da sala de aula no final do corredor. Ele sabia que a tia do menino sairia dali a pouco e, corajosamente, contaria para as pessoas em volta que a mãe iria se jogar no chão e rolar na terra, berrando, até perder a voz. E depois pegaria uma lâmina e rasparia a cabeça, deixando o couro cabeludo nu e sangrando. Pôs a camiseta e foi se oferecer para ajudar a cavar a pequena sepultura.